Olá, meu nome é Luan Silva Scarasati, eu sou aluno da Universidade Estadual de Maringá, campus de Moarama, e o nosso trabalho foi sobre produção de snacks de manga por sucessivos ciclos de aquecimento pulso de vácuo. E eu fui orientado pela professora doutora Bárbara Daniele Almeida Porciuncula. Então, nós trabalhamos com manga, né? Variedade Tommy Atkins, e é um fruto muito perecível. É um fruto com amadurecimento pós-colheita. Então, nós também temos registros, né, da perca da produção nacional deste fruto. E, portanto, nós buscamos uma forma de conservação e de agregar valor a este fruto, com a aplicação do KPV, que é a secagem por sucessivos ciclos de aquecimento pulso de vácuo, e com o objetivo, então, de produzir snacks de manga. Já é possível produzir snacks de frutas de modo geral pela liofilização. No entanto, a liofilização é um processo longo e de alta demanda energética, né? Ou seja, um custo alto de aplicação. E então ele acaba se limitando a uma gama pequena de produtos. A nossa solução em benefícios. Então, este é o nosso aparato experimental, que foi montado para aplicação deste trabalho. E nós temos aqui, então, a câmara de secagem, que é um Kitasato de 250 ml, e ele está conectado a uma bomba de vácuo. A câmara de secagem ela está dentro de um becker e ela está parcialmente imersa em água. O aquecimento desse conjunto é promovido por uma chapa de aquecimento. Nós temos aqui acoplado a tampa que veda o Kitasato um termômetro analógico para medir a temperatura interna da amostra durante os experimentos, um vacuômetro analógico para monitorar a pressão, e temos aqui um Kitasato de 1000 ml. Esse Kitasato tem duas funções: sistema de condensação, que ele é preenchido aqui por sílica gel. Essa sílica gel vai absorver a umidade que vem, né, da secagem e impede que vá a umidade para a bomba de vácuo. E também tanque pulmão, porque ele é 1000 ml, então ele tem 4 vezes o volume da câmara de secagem. Então, quando nós vamos realizar a redução de pressão na câmara de secagem, essa redução da pressão é feita de maneira mais efetiva. E nós temos um conjunto de 3 válvulas Google, são elas que nos auxiliam na condução dos experimentos. Nós temos aqui o gráfico da cinética de secagem, que foi feito, né, apresenta-se um comportamento bem uniforme. Nós iniciamos aqui a secagem com uma amostra com teor de umidade um pouco maior que 5, né? 5 gramas de água por grama de sólido seco. E ao decorrer de 15 pulsos de vácuo, ciclo de aquecimento pulso de vácuo, isso foi aproximadamente 100 minutos, nós conseguimos reduzir quase 98% da umidade presente nessa amostra, chegando a 0,05 gramas de água por grama de sólido seco. Então, como que nós conduzimos o experimento? Este é o gráfico da dinâmica da secagem. Nele a gente vai entender como que funcionou. Inicialmente, nós inserimos a amostra a uma temperatura ambiente na câmara de secagem, né? Deixávamos ela aquecer até 60 graus Celsius, como a gente pode observar aqui na coluna da direita. Quando atingia 60 graus Celsius, nós reduzimos aqui a pressão de 100 kPa para 9 kPa e mantínhamos nesse estado de vácuo por 5 minutos. Bom, quando reduzíamos a pressão, naturalmente podemos observar aqui que a temperatura também reduzia. Passados 5 minutos, então, nós deixávamos que a temperatura atingisse novamente
60 graus Celsius a uma pressão atmosférica e depois novamente iniciávamos o pulso de vácuo, ficando por 5 minutos aqui. Então, o aquecimento a 60 graus Celsius, a redução repentina, brusca da pressão e o mantimento por 5 minutos, este estágio aqui é o que configura o que nós chamamos de um ciclo de aquecimento e pulso de vácuo. O que nós podemos observar neste gráfico? Conforme nós reduzimos a pressão bruscamente, a temperatura que reduz, existem dois motivos, né, pelo qual essa temperatura reduz. O primeiro delas é que, naturalmente, quando você reduz a pressão de um sistema, a temperatura também irá reduzir. Mas um segundo motivo é que nessa redução brusca de temperatura, saiu o que nós chamamos de um flash evaporativo. Uma quantidade significativa de vapor evapora da nossa amostra, levando consigo boa parte do calor presente também na amostra. É por isso que existe essa queda repentina aqui de temperatura. Um outro detalhe é que conforme nós íamos reduzindo, ia passando os ciclos, né, a temperatura que reduz após uma queda brusca de pressão, ela vai diminuindo. Cada vez diminui mais a temperatura, até chegar um momento que a temperatura permanece praticamente constante, apesar da queda brusca de pressão do sistema. Isso aqui acontece porque a maior parte da umidade presente na amostra nesse estágio da secagem em diante já se evaporou. Por isso que a temperatura da amostra não é mais afetada. Então aqui nós temos nosso gráfico resultante da análise da textura. E o que significa essas variações aqui de força, né? Força em Newton? Significa que nós obtivemos uma amostra porosa ou com estrutura interna quebradiça, né? Então, como que funciona essa análise? Basicamente, nós temos um equipamento com uma agulha. Essa agulha ela vai penetrar a amostra. Então, quando a agulha penetra e encontra uma força, encontra uma resistência para penetrar a amostra, ele registra um pico de força. Quando a agulha penetra e encontra um espaço oco ou um poro, a força necessária para penetrar esse poro, teoricamente, é nula. Então, o pico está aqui, então o gráfico faz assim, né? Cai a força. Aí encontra outra resistência para perfurar e sobe. E essa variação de força é que nos indica que a estrutura da amostra ela é porosa. Então, nós podemos observar aqui que a variação de força foi em média de 10 a 25 newtons. Aqui nós temos uma foto tirada por um profissional, né? Nós tiramos essa foto com o objetivo de mostrar claramente a formação de poros na estrutura interna da nossa amostra, como nós podemos verificar nessa parte aqui da imagem, ou aqui, esses que parecem ser filamentos, na verdade são poros, né, na nossa amostra. E também podemos observar aqui a cor da amostra, é uma cor muito próxima do fruto in natura. Aqui nós temos uma amostra desidratada, então a cor também é um parâmetro importante para produtos desidratados e não sofreu grande alteração. Eu trouxe um vídeo para que nós possamos verificar o que nós chamamos de flash evaporativo. O vídeo que verão a seguir é no momento em que a pressão é reduzida bruscamente, fazendo com que saia um flash de umidade. Vejamos então. Podemos verificar uma expansão repentina da amostra e umidade
sendo evaporada. É essa umidade evaporada repentinamente que faz com que a temperatura da amostra caia repentinamente no gráfico da dinâmica da secagem, como podemos ver. Então, potencial de mercado e diferencial competitivo. Então, nós temos aqui um método alternativo à liofilização, né, com um tempo de secagem reduzido. Quando comparamos a liofilização, nós temos registro de processos industriais que levam de 9 a 12 horas para um processo ser realizado totalmente. E quando falamos de escala laboratorial, nós temos liofilizadores que trabalham de 18 a 24 horas para realizar uma desidratação. Nós também temos temperaturas brandas do processo, como nós podemos observar. A temperatura não passa de 60 graus Celsius, né, durante o nosso processo. E isso é importante para alimentos que são termossensíveis ou que possuem componentes termossensíveis para serem processadas, né? Então, é uma característica interessante do processo que não vai degradar características naturais do alimento, né? Como, por exemplo, a cor, nós podemos observar que foi preservada apesar da secagem. Então, nós conseguimos produzir snacks de manga com a secagem por sucessivos ciclos de aquecimento pulso de vácuo, crocante com baixo teor de umidade. O estágio em que se encontra o desenvolvimento de tecnologia é laboratório, e nós agradecemos à Fundação Araucária pelo apoio financeiro para o desenvolvimento deste projeto. Aqui estão os nossos contatos institucionais e se desejarem entrar em contato. Obrigado.